Fala, teens, tudo bem com vocês? Então, eu vim trazer hoje uma palavra diretamente dos céus para o seu e o meu coração, que está lá em Marcos, capítulo 4, verso 35, que diz assim, ó: Naquele dia, de tardinha, Jesus disse aos discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer. O senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao lago: Silêncio, fique quieto. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Sabe, eu estava meditando nessa palavra e Deus falou fortemente comigo. E uma das coisas que Deus falou para mim é o seguinte: que no meio da tempestade sempre haverá o sobrenatural de Deus. Sempre haverá o sobrenatural de Deus no meio do caos, no meio da tempestade, no meio das dificuldades. Deus sempre vai mostrar o sobrenatural dele. E igual eu estava aqui, eles estavam atravessando para o outro lado do lago, então começou a tempestade e os discípulos ficaram amedrontados e eles achavam que iam morrer. Então eles acordaram Jesus e Jesus trouxe a calmaria, trouxe a paz, mas ele perguntou para eles: por que vocês têm tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Já fazia algum tempo que eles andavam com Jesus e parecia que eles viam os milagres, mas parecia que eles ainda não tinham a fé, eles ainda não acreditavam por completo, eles não tinham a coragem de confiar completamente em Jesus. E nesses tempos de pandemia, esse tempo de coronavírus, ou Covid-19, como você preferir, nós temos que ter mais fé, ter mais coragem, confiar mais em Deus, sabe? Igual Deus falou para Josué lá no capítulo 1, no verso 9, que ele falou: Josué, seja forte e corajoso, creia em mim somente, e eu cuidarei de tudo. Então, é tempo de a gente confiar em Deus, é tempo de a gente acreditar em Deus, é tempo de a gente tirar os nossos olhos da desgraça dessa pandemia, tirar os olhos um pouco do coronavírus e trazer os nossos olhos para o sobrenatural de Deus, porque eu creio que Ele está fazendo, Ele está movendo, os milagres ainda estão acontecendo, ainda está tendo curas, e tudo enquanto está acontecendo essa pandemia, o sobrenatural de Deus ainda está agindo. Mas para isso nós temos 3 pontos que eu quero falar com vocês rapidinho. O ponto 1, ter fé. Quando Jesus acalma a tempestade, uma das perguntas que ele faz para os seus discípulos é: vocês ainda não têm fé? E muitas das vezes eu vejo nós um pouco perdidos na nossa fé. Muitas das vezes, quando a dificuldade muito grande vem, a tempestade vem, o caos vem, a gente fica um pouco perdido e a gente começa a deixar a nossa fé abaixar. A gente não crê que isso vai passar. É igual o coronavírus, ele se espalhou pelo mundo todo e muitas pessoas estão desesperadas pensando: meu Deus, isso nunca vai acabar. Mas eu quero falar para você que se Jesus está conosco, a gente sabe que vai passar, a gente sabe que vai acabar. Deus tem uma promessa para as nossas vidas, é só um processo a se passar. O segundo ponto que eu quero falar com vocês é saber quem é Jesus. No final ali, no verso 41, os discípulos cheios de medo diziam: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Eles estavam com Jesus, mas eles não conheciam Jesus. E uma das coisas que eu quero que nós pensamos e refletimos no nosso coração você conhece realmente Jesus? Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus na sua casa? Quem é Jesus quando você está no meio da tempestade, no meio do caos? Quem é Jesus enquanto você está passando esse período de quarentena na sua casa? É só mais um ou é simplesmente aquele que você confia de todo o coração e tem certeza que vai te salvar e vai estar contigo? E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês, o terceiro e último ponto, que é lembrar que se Jesus está no barco, não significa que não haverá tempestade, que não haverá caos, mas significa que o barco não vai afundar. E esse é o ponto principal. Se Jesus está no barco, não significa que a dificuldade não vai vir, não significa que o coronavírus não vai se espalhar, não significa que o caos não vai acontecer, mas significa uma única coisa: o barco não vai afundar. Meu amado, minha amada, entenda isso em nome de Jesus. O sobrenatural de Deus continua acontecendo.
Não importa o que está acontecendo no mundo afora, não importa o quanto essa doença é terrível, não importa quantas pessoas estão pegando, o sobrenatural de Deus continua acontecendo. Claro que nós devemos se prevenir, nós devemos ficar em casa, nós devemos nos resguardar, nos cuidar, mas nós devemos principalmente saber a que Deus nós servimos e saber que tudo isso vai passar. E eu sei, porque tem uma promessa sobre as nossas vidas, de que tudo isso, após que tudo isso passar, nós vamos ver o sobrenatural de Deus muito mais ainda. Lá em Joel, capítulo 2, no verso 28, diz assim: e depois de todas estas coisas, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas da terra. Então, passando isso, eu tenho certeza de que Deus vai derramar o seu espírito de uma forma grandiosa e vamos viver momentos maravilhosos na presença dele. Mas para isso, nós temos que ter fé, nós temos que saber quem é Jesus e nós temos que confiar completamente nele. Não podemos perder o foco, não podemos deixar o medo nos vencer. Entenda isso em nome de Jesus. Enquanto o medo for maior do que a presença de Deus em nossas vidas, o sobrenatural de Deus não vai acontecer. Mas a partir do momento em que a gente deixar o medo de lado e a partir do momento que a gente entender quem é Jesus na nossa vida, e entender o Deus que nós servimos e confiarmos nele de todo o coração, pode ter certeza, não importa a tempestade, não importa o caos, o sobrenatural vai acontecer. E eu profetizo sobre a sua vida que esse tempo de quarentena, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida e você vai viver momentos maravilhosos na presença de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo isso na sua vida. Eu creio. Tamo junto, teens. Hashtag fica em casa, hein? Não se esquece. Até mais.